Agora vamos falar das etapas de construção da nossa atuação, desde o contato inicial do cliente até o fechamento. Então, quais as etapas básicas aí de uma atuação na advocacia trabalhista? Lembrando que em nosso curso nós vamos falar da fase processual, mas nesse primeiro momento vamos limitar as etapas da fase pré-processual, da fase de contratação, até a fase mesmo pré-contratual. Então, nós vamos aqui construir a... Deixa eu pegar outra cor aqui. Vamos falar sobre, então, a jornada do advogado trabalhista. Qual é o passo a passo? Primeiro, a gente tem aí o contato do cliente, né? Porque sem o cliente, nós vamos ter que não há trabalho. Então, esse contato, ele se divide em duas possibilidades. Nós vamos ter o contato do cliente QI, que é o cliente que veio por indicação de alguém, né? Por meio de indicação. E temos os outros clientes que vieram de forma indireta. E aqui nós temos o universo de potenciais clientes a nível Brasil, quem sabe a nível planeta, porque nossa atuação não fica limitada ao espaço geográfico. Eu aqui em São Paulo advogo para clientes no Brasil inteiro e até fora do país. Por quê? Porque eu posso atuar, né, dentro da minha segmentação de atuação. Então, nós vamos ter esses dois pontos. Mais para frente, eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa questão, tá? Desses clientes aí em qualquer lugar do mundo. Esses clientes, então, vêm através de um contato preliminar. Então, o primeiro contato. Depois desse contato, a gente vai ter o quê? Uma conversa com esse cliente, né? Nós vamos ter um atendimento preliminar. Ou prévio. Onde eu vou examinar efetivamente quais os problemas desse cliente, né? O que eu possa ajudá-lo. Esse atendimento prévio não é uma consulta jurídica, tá? Não é consulta. Porque a consulta é monetizada. Esse atendimento prévio é como se fosse quando você vai ser atendido no pronto-socorro, você passa por aquele especialista que vai fazer um check-up, que vai fazer um atendimento preliminar, melhor dizendo, para ver efetivamente para qual especialista vai te mandar. Então, a gente faz esse tipo de trabalho. Aqui, a gente faz um atendimento prévio. É claro que o cliente pode aproveitar esse atendimento prévio para te fazer perguntas muito diretas, específicas, que seria uma consulta. Mas daí você ter desenvolvido o discernimento de responder limitadamente. Você explica como funciona, o que é aquele instituto, e explica que, para o caso dele, sempre tem a saída técnica em todos os casos, que é o quê? Para o seu caso, vou precisar analisar seus documentos. Eu não tenho documentos, doutora, então eu vou precisar analisar o que você está me dizendo aqui, frente a todo o contexto, para eu te dar uma resposta mais correta possível e objetiva. Então, eu sempre tenho essa saída técnica de analisar os documentos. E essa análise de documentos vai me dar a possibilidade de cobrar pela minha consulta. Fiz essa análise preliminar, vi que é caso da gente prosseguir para uma ação judicial. Isso aqui, gente, eu estou falando de
é um atendimento online, um atendimento por telefone, bem básico, porque o terceiro passo que nós vamos ter é a reunião. Eu gosto de fazer reuniões por dois motivos. Primeiro, porque na reunião você vai transmitir a segurança para o cliente. E na reunião você vai conseguir olhar nos olhos do cliente e verificar a verdade real. Porque no atendimento sem uma reunião, pode ser que o cliente omita algumas informações que na reunião você consegue explorar melhor. Então, primeiro ponto, para mostrar sua autoridade, segurança, às vezes ele está um pouco assim apreensivo, quando você conversa com ele, ele fica mais tranquilo, e para também explorar os pontos da verdade. A reunião, até um tempo atrás, para mim, era imprescindível, era condição sine qua non de qualquer contratação trabalhista. Eu não assumi um processo ou uma consultoria sem uma reunião prévia. Hoje, isso não é mais uma condição para que eu possa assumir um caso. Em que pese que eu tenha ressaltado esses dois pontos que eu entendo como importantes, há situações em que o direito é iminente, é líquido e certo, então eu não preciso fazer uma reunião para confirmar aquilo. Eu posso, sim, fazer uma ligação, conversar, mas sem precisar me reunir. E a reunião aqui pode ser tanto online, que é o que eu faço, quanto presencial, em última hipótese. Apenas para alguns clientes específicos eu faço presencial. Qual que é o critério que eu uso? Monetização. Se o contrato vale a pena eu me deslocar até o escritório, preparar um café, chamar a copeira para ter aquela estrutura para ele, eu vou. Se não, eu não faço reunião presencial. Então, esse é o critério que eu uso. Nós vamos ter nas reuniões online, aqui eu já passo o aplicativo que eu uso é o mesmo aplicativo da Justiça. E esse me dá uma autoridade. Quando eu falo para o cliente, vamos fazer uma reunião online? Ah, mas online eu não sei. Eu uso o mesmo aplicativo que a Justiça do Trabalho utiliza como aplicativo oficial. Quando eu uso esse termo, a pessoa já, nossa, doutor, então tá bom, ninguém contesta mais. Eu fazia anteriormente as reuniões pelo Google, pelo aplicativo do Google, mas os clientes não conseguiam entrar e eu particularmente não sou muito familiarizada. Como eu uso o Zoom desde a época que as aulas presenciais se tornaram online, eu tenho mais familiaridade, então eu acabo falando, eu uso essa plataforma. No presencial, vai lá para o escritório, né? Fiz a reunião, qual que é o próximo passo? Peraí, eu acho que eu coloquei reunião, é o terceiro passo, né? Deixa eu corrigir aqui, né, gente? Porque depois eu vou disponibilizar para vocês. É o 3. O quarto passo que nós vamos ter aqui é o contrato. Mesmo que seja uma consulta, a gente faz um contrato, um terminho, tá? Por quê? Porque dá segurança para você. Ainda que o cliente pague à vista praticamente, é bom fazer um termo, tá? Até para fins de fiscalização, né, da tributação, por exemplo, você ter um documento que comprove de onde que veio aquela receita. Então, o contrato é imprescindível, tá? E o contrato vem nessa sequência, depois que a gente conversou com o cliente, entendeu o problema dele, mostrou que a gente pode resolver aquela questão, nós vamos fazer a contratação. Como as reuniões que eu realizo, 90% são online, todo o processo de assinatura também é digital, tá? E eu uso o sistema que é gratuito até 100 assinaturas, então tem assinatura para fazer à vontade, que é do portal de assinaturas da OAB. Todos os advogados têm esse pacote bônus aí, tá? Inclusive, quando eu falo que a assinatura vai ser digital por meio do pacote de assinaturas da OAB, o cliente também se sente seguro. É super fácil e tranquilo. O pacote de assinaturas da OAB tem assinaturas por algumas funcionalidades. Então, você assinatura por duplo cheque, por clique,
por certificado digital. A opção que eu uso é a assinatura sem certificado digital, onde o cliente, eu peço para ele, assine o mais próximo possível do RG. Então, o cliente vai assinar com o próprio dedo, tá? E eu até fiz um videozinho, eu tenho um videozinho tutorial explicando, e eu peço para abrir no celular, porque é mais fácil você digitar no celular do que no próprio computador, tá? Aqui no contrato, o que eu posso dizer mais para vocês com relação aos valores? Aqui em São Paulo, e pelo menos nos estados em que eu advogo, reclamante geralmente a gente cobra no êxito 30%. Quando o reclamante já vem de uma ação que ele já tinha ajuizado, uma ação em tramitação, eu costumo cobrar um salário mínimo para assumir o processo. Tá? Aí, e dar continuidade, porque como você está assumindo uma bomba de outra pessoa, você tem que ter uma noção, né? Não dá para você. Eu não tive como oportunidade de fazer uma inicial, por exemplo, então eu preciso desse ponto. Quando se trata de empresas, vai depender da demanda, do tamanho e do serviço. Demanda. Se for uma reclamação trabalhista, uma única reclamação, você pode cobrar a tabela da OAB, que, salvo engano, está em torno de 4.000. Se a empresa for muito pequena e se a ação for uma questão muito básica, você pode negociar o valor, né, gente? O tamanho da empresa importa quando a gente vai fazer, principalmente, consultorias, porque aí, se tiver muitos documentos que você precisa analisar, você tem que cobrar um pouquinho mais caro. Então, você pode fixar um valor por funcionário, de R$ 100, R$ 200, depende da consultoria, tá? Por funcionário, 100 a R$ 500. Isso aqui, gente, é uma sugestão, tá? Não é uma verdade real que você tem que aplicar em todo tipo de situação. E nós temos o serviço. Por exemplo, se eu estou fazendo uma auditoria, eu preciso cobrar um pouquinho mais caro, né? Não dá para eu cobrar 2.000, 3.000, R$ 4.000, né? Uma auditoria em torno de 7 a 10 mil, a depender, obviamente, do tamanho da empresa. Se a empresa tem 20 funcionários, uma auditoria dessa, que a auditoria a gente vai pegar o quê? Alguns documentos específicos. Se a empresa tem 10, 20 funcionários, a gente vai auditar tudo, né? Eu, particularmente, tento auditar tudo. Só quando tem, tipo, 200 funcionários, aí, infelizmente, não dá para você ver todos os documentos dos últimos 5 anos de todo mundo. Mas, se a empresa é de médio porte, você consegue verificar uma grande parte de documentos. Então, a depender a quantidade, você consegue cobrar um pouquinho mais caro, tá? Pela auditoria. Se for para implementar um programa de compliance, em torno de 50 mil. Por quê, gente? Porque você precisa contar com mão de obras que não são só do seu escritório. Precisa contar com psicólogos, com outros especialistas para que o programa fique implementado de forma correta, né? Não é para você fazer para qualquer um ver, né? Vai só para cumprir tabela. Você está fazendo um serviço, né? E você precisa que esse serviço tenha resultados, porque isso é o mais importante, né? Então, nós vamos ter essas questões aqui, que são questões básicas. Assinou o contrato, teve tudo certo, alinhou os valores, nós vamos para a última etapa, que é a quinta, né? Deixa eu só conferir aqui isso. Que é o nosso serviço, que já está dentro do contrato. Mas por que eu trato como uma etapa? Porque é aqui que vai começar nosso relacionamento com o cliente, tá? É aqui que nós vamos ter, né, um relacionamento. E como todo tipo de relação, né, exceto casamento, que eu entendo que é para sempre, mas o relacionamento tem começo, tem o meio, né? E tem o fim. Nada é para sempre. Então você precisa estabelecer aqui o seu passo a passo.
No programa de implementação de compliance, você vai desenvolver lá toda a sua estratégia, né? O primeiro ponto que você vai fazer, segundo, terceiro, quarto e quinto. No processo judicial, você também vai traçar a sua estratégia em sede de contrato. Você vai dizer, ó, para ajuizar a ação é tantos mil, falando de empresa. Na sentença, se vencermos, eu tenho os honorários de 5% dos pedidos improcedentes. No recurso, 10% ordinário. E no recurso à vista, 20%. Que aí você é um ninja mesmo do trabalhista. Reclamante, eu recebo no êxito, mas se perdermos e eu conseguir reformar em sede de tribunal, eu vou ter um acréscimo de 2%. Não vai ser 30%, vai ser 32%. Então, são questões que eu posso dispor aqui no meu serviço e explicar, né, gente? Que não vai falar que você vai aumentar os seus honorários sem justificar o porquê. Então, você vai falar o passo a passo. Inclusive, em alguns contratos de empresa, eu coloco lá, primeiro reunião, depois alinhamento da defesa, elaboração de defesa, envio da defesa para validação do cliente, audiência, negociação do acordo, razões finais, instrução processual, vem lá recurso. Então, eu faço uma linha para mostrar para o cliente que eu tenho muito trabalho a fazer, tá? E isso eu recomendo que você coloque também nos seus contratos para mostrar isso. Então, essas são as 5 etapas fundamentais da nossa jornada, né? O primeiro contato, o atendimento prévio, a reunião, o contrato e o serviço, tá?